gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na infância e que, se bem feito, se bem estruturado na infância, vai poder ajudar a pessoa pro resto da vida, que é responsabilidade. Eu recebi esse tema de uma leitora por e-mail, mas eu já tinha recebido essa sugestão, de outras leitoras também, para falar sobre responsabilidade na infância, porque vocês têm acompanhado nos vlogs que os meninos me ajudam aqui com algumas tarefas, o B principalmente, que é um pouquinho mais velho, Então vocês têm me perguntado bastante como é essa dinâmica deles me ajudarem em casa e se isso funciona bem, se eu acabei redirecionando ou se isso aconteceu naturalmente. Então vim compartilhar mais uma vez experiência com vocês, espero que possa ajudar alguma mamãe aí nesse processo, tá bom? Como sempre, compartilhando informações, vem comigo. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 8, 9 anos por aí, a minha mãe, ela sempre me ensinava, a ter responsabilidade com as coisas. Então, eu lembro que começou aos poucos na minha infância, sabe? Então, os cuidados com as minhas próprias coisas, os cuidados com as coisas de casa, que era de todo mundo. Eu sempre tive cachorro desde pequenininha, então minha mãe deixava eu participar do banho, de dar comida, água e tal. Então a minha mãe sempre estabeleceu, sabe, essa coisa de responsabilidade pra mim. Então eu cresci com isso, Eu saí de casa com 20 anos de idade. Depois que eu saí de casa que eu realmente aprendi o sentido da palavra responsabilidade, na idade adulta. Mas eu lembro que eu fui criada assim, sabe? Aprendendo algumas coisas, entendendo que a gente tem que ter cuidado com as nossas coisas, que a gente tem que ajudar por um bem comum dentro de casa e tudo mais. Então eu sempre tive isso comigo. Então eu sempre quis que na minha vida, na minha família, isso também funcionasse. Não que eu tivesse programado nada disso, mas eu sempre quis que isso acontecesse. Então depois que eu tive os meninos, eu sempre li bastante coisa sobre isso, em blogs, em sites e tal, de assuntos infantis. Quase em todos os textos, a mesma frase era recorrente, que ensinar responsabilidade ajuda essa criança a ser uma criança melhor, a ser um adulto melhor, no futuro. Então eu resolvi aplicar isso pra minha vida conforme as crianças foram crescendo, Claro que enquanto eles eram bebês, eu nunca me atentei pra isso, assim, Eu lia bastante sobre o assunto, eu queria praticar, mas eu tinha que esperar eles crescerem. Bom, hoje o Rodrigo tem 3 anos, o Bernardo tem 5, quase 6, e eu acho que chegou o momento, assim, de... Claro que isso já vem de um tempinho pra trás, Mas acho que chegou o momento real, assim, de fazer com que eles entendam o que é responsabilidade. É claro que dentro do limite da idade deles, Que eles entendam quais são as tarefas que eles têm que executar dentro da idade dele e da capacidade deles, obviamente. Mas tem funcionado aqui em casa, sabe? Esse processo de responsabilidade. Então eu segui alguns passos que eu li, que eu estudei sobre o assunto e eu comecei a aplicar aqui em casa e eu vi que funcionou. O primeiro passo para o seu filho entender o que é responsabilidade é você explicar o que é responsabilidade. No sentido literal da palavra, no dicionário, claro que não, Óbvio que vai de idade para idade. Mas explicar com gestos. Então, por exemplo, se você quer que o seu filho saiba que os brinquedos dele, quando ele espalhar, ele tem que guardar, você tem que mostrar isso pra ele. Você tem que fazer com que ele entenda por que ele tem que guardar as coisas. Tô dando exemplo dos brinquedos, mas é importante explicar o que é responsabilidade, não só com as coisas da criança, mas fazer com que ela tenha cuidado com as coisas da casa, com as coisas dos outros, Assim como ela vai ter que ter cuidado com as coisas dela também. Então organizar, não deixar nada jogado, não gerar trabalho e cansaço excessivo pro outro. Se a criança pode fazer, por que não, ensinar ela que ela pode fazer? Então, primeiro passo, fazer com que ela entenda o que é responsabilidade na prática, não só na teoria. Segundo passo é dê o exemplo. Se você quer que o seu filho seja uma criança organizada, que consiga organizar as próprias ideias, e quando eu digo organizada, eu não digo só para as coisas materiais, sabe? Eu li bastante, assim, que pessoas mais organizadas, com a casa, com as suas próprias coisas, elas conseguem organizar melhor ideias, projetos, coisas futuras, assim, pra vida mesmo, sabe? Então, eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa organizada até certo ponto. Tem coisas que eu sou muito relaxada ainda, que eu preciso melhorar muito. Então, se eu quero que as crianças façam, tem que começar por mim, Nada melhor que ensinar alguma coisa pra alguém começando por você, Então dá o exemplo, que já é um ótimo passo para começar a entender o que é responsabilidade na infância.
Terceiro passo é fazer a criança entender que cada atitude que a gente toma, ela tem uma consequência. Seja uma consequência boa ou uma consequência ruim. E o que isso tem a ver com responsabilidade? Se você não cuidar das suas coisas, por exemplo, se você não cuidar do teu material escolar, se você não organizar bem as suas coisas, por acaso ela sumir, desaparecer, você vai culpar quem? A você mesmo, né? Então a gente tem que fazer a criança entender que é responsabilidade dela ter perdido aquilo, então agora ela vai ficar sem, porque ela perdeu, né? Então, nesse sentido, nessas pequenas coisas, a gente consegue ensinar o que é responsabilidade. Não só dizer, você tem que fazer isso, você tem que organizar aquilo, você tem que agir assim, mas ensinar com o dia a dia, com as coisas cotidianas mesmo que acontecem, né? Aqui em casa, eu tenho um problema sério, porque o Lucas, meu marido, ele é bem desorganizado com as coisas dele, assim, no geral. O Lucas é desorganizado com tudo, com as roupas dele, com os documentos dele, com as coisas da empresa, com tudo. Ele cresceu assim, muito desorganizado, sabe? Então, a gente já tá casado há alguns anos e nesses anos ele melhorou bastante. Eu ajudei ele com algumas coisas nessa parte de organização e ele me ajudou com outras também, né? Mas eu sinto que são defeitos dele na infância, sabe? Se tivessem sido tirados na infância, talvez agora na idade adulta não seria um problema. Então, eu tento contornar isso com as crianças, tento fazer diferente com eles, sabe? Uma outra dica legal é você entender que responsabilidade na infância, ela tem faixa etária pra acontecer. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês um link que vai direto pro blog, que vai ter algumas dicas pra vocês de acordo com a idade do que cada criança pode fazer. Eu acho tão genial, assim, né? Saber que crianças, às vezes, de 2, 3 anos já podem fazer algumas tarefas. Aqui em casa, como o Bernardo ele já é um pouquinho maior, então ele me ajuda com algumas coisas do tipo separar a roupa no cesto pra pôr pra lavar, como vocês viram no vlog. Ele me ajuda a guardar algumas louças. Eu vou dando pra ele os potinhos, ele vai enxugando tudo que for de plástico, assim, coisas mais simples e que não vão quebrar nem machucar ele, claro. Mas ele vai colocando em cima da mesa e vai organizando pra gente poder guardar. Organização de brinquedo, os dois já fazem. Quando eles chegam do colégio, eles tiram o tênis, as meias vão pra lavar, eles tiram o uniforme e já sabem onde guarda as mochilas, né, do colégio. Então, isso já tá estabelecido pros dois. Isso tem a ver com a próxima dica que eu vou dar, que é estabelecer horários e rotina pra essas atividades. Parece besteira, mas quando a gente começa a fazer repetidamente uma atividade com eles, que a gente quer que eles pratiquem, né, ao longo da vida deles, chega uma hora que você não precisa mais falar. Por exemplo, aqui em casa, quando eles chegavam do colégio há um tempo atrás, eles tinham mania de deixar a mochila em qualquer lugar. Eles chegavam, jogavam a mochila lá na sala. E eu fui falando pra eles, gente, a mochila não é aí, é lá no quarto. A mochila não é aí, é lá no quarto. Isso assim, você tem que reforçar. Reforce a ideia, né, da responsabilidade. Hoje eu já não preciso mais falar. Eles entram da garagem, eles vêm direto pro quarto e guardam a mochila aqui. Entende? Então, esse exercício de repetição e essa rotina que virou esse tipo de atividade acabou fazendo com que eles aprendessem que é parte da responsabilidade deles com o próprio material, com o uniforme, com o tênis, guardar no lugar certo. Assim como brinquedos, quando eles brincam, eu deixo eles espalharem brinquedo, eles brincam e tudo mais, sem problema nenhum. Mas eles já sabem que eles têm que guardar. Então, às vezes, quando o bebê é muito pequeno, você vai demorar um pouco de fazer ele entender que, você não quer mais esse, então esse aqui volta pro lugar e aí você pega esse no lugar, né? Então não deixa um monte de brinquedo disponível, vai disponibilizando aos poucos e fazendo a criança entender que é essa coisa de troca. Então se a criança entender que pra usar outro brinquedo ela tem que guardar aquele, se você ficar reforçando isso, ao longo do tempo não vai ter erro, vai por mim. Eles vão começar a praticar. Responsabilidade na infância, gente, é aquilo que você leva pra sua vida, né? Eu que trabalho com adolescentes, eu consigo perceber essa falha, né, da responsabilidade na infância quando eles chegam na adolescência e, consequentemente, na vida adulta. Crianças que não têm esses hábitos, né, de fazer por si só, de conseguir realizar atividades sozinhas e organizar as próprias coisas, dificilmente serão adolescentes ou adultos muito responsáveis, sabe? Então é sempre bom a gente verificar essas coisas na infância, sabe? Ver exatamente onde a gente tá errando, se tem coisas que a gente pode deixar eles fazerem. E outra coisa, não faça as atividades do seu filho no lugar dele. Não atividades escolares só, mas tudo. O que for de responsabilidade dele, ninguém pode fazer no lugar dele, entende? Porque é aquela coisa, quando você vira adulto, que você tem que ir pro trabalho, que você tem que fazer um monte de coisa, alguém pode trabalhar no seu lugar no dia que você tá cansado? Não. Alguém pode fazer sua tarefa do colégio ou da faculdade? Não. Então por que na infância seria diferente?
né? É fazer com que na infância eles entendam que eles têm que fazer do mesmo jeito. Gostando ou não, aquela é a tarefa deles, né? Respeita sempre os limites, idade, de cansaço, de esforço físico. Nunca vai dar uma tarefa maior que o seu filho pode suportar fazer, ou que ele vai compreender fazer. Mas pode ter certeza que não vai fazer mal algum ele entender com o tempo, durante a infância ainda, o que é realmente responsabilidade, o que é ser uma pessoa responsável pelas próprias atitudes, responsável pelas próprias coisas e pelas coisas dos outros. Aqui em casa, a gente tem um lema, assim, que é deixar bem claro para os meninos que, por exemplo, as tarefas de casa não tem tarefas da mamãe e tarefas deles e do papai. As tarefas são as tarefas da casa. Mulheres e homens podem fazer igualmente, né? Então, aqui em casa eu deixo isso bem claro para eles que eles possam crescer com essa ideia, né, de serem maridos, enfim, que possam ajudar no bem comum da casa, pais mais carinhosos e responsáveis e que se responsabilizem, né, pelas tarefas que tem que executar. Então vai trocar fralda, não é só tarefa da mamãe, vai lavar louça porque também não é só tarefa da mulher dele, ou da mãe, ou da avó, enfim, de quem quer que seja. Isso serve pra menina também, né? A gente pode usar esse mesmo pensamento tanto pra menino quanto pra menina. As tarefas da casa são tarefas da casa, que todo mundo pode executar junto e que se todo mundo executar junto e cada um fazer a sua parte, vai ficar mais fácil pra todo mundo e a gente vai conseguir ter mais tempo pra se divertir e passar mais tempo junto, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado aí um pouco com a minha experiência aqui em casa. É claro que a gente tá caminhando, é claro que as coisas não acontecem da noite pro dia, né? A gente vai ensinando pra eles aos poucos, mas eu espero que eu esteja no caminho certo e eu espero que futuramente eu possa olhar pra trás e saber que eu fiz um bom trabalho, né, pra criação deles. Mas me conta aqui embaixo como é na casa de vocês, a rotina com responsabilidade, como é que vocês ensinam seus pequenos aí, suas pequenas a trabalharem, né, essa responsabilidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece que aqui no final vai ter o ícone pra você clicar e se inscrever no canal, assistir o último vídeo e não esquece de ativar as notificações, tá bom? A gente se vê amanhã. Um beijo, tchau!